Fernando, bueno, hablemos de la producción en procesos de cambio climático y una producción en especial, porque no escapa ninguna a cambio climático. ¿Qué hace Brasil? ¿Cómo ve la situação cambiante? A minha área de pesquisa pela Embrapa e agora no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é abelhas e polinização. E as abelhas são indicadores biológicos de problemas ambientais. Então a questão do câmbio climático é extremamente grave e muito importante. Não apenas pelo efeito dela direto sobre a sobrevivência e a capacidade de resiliência das abelhas no ambiente, mas diretamente pela produção, pela produtividade da apicultura e da meliponicultura no Brasil. A criação de abelhas sem ferrão, que é a meliponicultura, ela é bastante crescente nos últimos anos. O Ministério da Agricultura se preocupa muito em monitorar e trabalhar e orientar, porque se tratam de animais silvestres do Brasil, diferente de abelha melífera africanizada, que veio da Europa ou veio da África. Mas as abelhas nativas, os meliponíneos, eles são muito mais delicados ainda do que as abelhas melíferas. Portanto, câmbio climático e mais ainda do que o câmbio climático, a contaminação ambiental por agrotóxicos é o nosso mais grave problema. Uno y otro problema afectan directamente a la apicultura, pero tenemos la impresión de que más continuadamente, y creo que el impacto parecería que ser más directo acá y también en Uruguay, de los agroquímicos. Sí. Es más directo, más pronto, el daño es mayor. Sim, vários anos atrás, talvez 2 décadas agora, começou em nível internacional o problema da CCD, que é uma doença que afetava as abelhas e causava o desaparecimento de colmeias, né? Transtorno da morte de enxames, de colmeias. E os 4 principais problemas na época apontados como causadores da CCD, desse transtorno, eram, em primeiro lugar, as oscilações climáticas, em segundo lugar, a redução de florestas e de hábitat para as abelhas, em terceiro lugar, a questão da perda de hábitats e, por último, os agrotóxicos. Depois desses anos, a pesquisa indicou que que era o último fator considerado, um dos fatores também era maus manejos por parte dos apicultores, ou seja, uma apicultura muito intensiva com alimentação artificial e tal, e manejos das colmeias muito intensos e prejudiciais para o equilíbrio do enxame. Hoje se sabe que o principal, o número 1 desses 4 fatores maiores de indício de desaparecimento das colmeias para essa doença, ou para esse problema do CCD, é sim a questão dos agrotóxicos, sim a questão dos pesticidas e o desequilíbrio ambiental causado, em primeiro lugar, do ponto de vista de intoxicação ambiental. As lavouras de larga escala e a agricultura intensiva, ela causa também, além do eventual uso de agroquímicos, porque ela poderia ser uma lavoura limpa, uma lavoura orgânica, uma lavoura sem contaminação. Mas o problema dos agroquímicos, ele se complementam, ele piora, digamos assim, no momento em que, pela implantação maior e maior de áreas, dezenas, centenas de hectares, milhares de hectares a mais de expansão agrícola, necessariamente elas limitam, elas diminuem a oferta de pasto apícola para as abelhas. E diminui também, na hora que suprime não apenas campos nativos, mas também florestas, diminui a capacidade de oferta de nidificação para as abelhas. Os enxames não têm mais como se multiplicar, e isso é especialmente grave no caso da meliponicultura. En el este de Uruguay se ha aprendido que la apicultura puede moverse, es decir, el apicultor se mueve a una pradera, a un campo de trébol, a un campo de floresta, uma área próxima de floresta. Y le multiplica el valor. Sim. Porque califica desde el comienzo, califica la miel. Sim.
Vale, por exemplo, para o Monte Nativo, para o Isso Monte de Lagos. Essa qualificação ela ocorre para o apicultor, do ponto de vista de ter um mel específico, especial, e também porque enxames fortes que vêm de uma outra florada e agora migrando e chegando num outro local com aquela potência produtiva, eles já começam a produzir um superávit de mel, diferente daquele enxame que precisa crescer em população, para daí então entrar em produção. O potencial produtivo para os apicultores é mais interessante e melhor, mas temos um ganho muitíssimo importante e pouco falado, especialmente pouco falado pelos grandes produtores de sementes ou ainda produtores de frutas e de grãos, que é o benefício pela polinização de dirigida. E essa polinização causa um ganho de produtividade e muitas vezes essa produtividade, se ela não é em quantidade de sementes, ela é também em valor de teor de óleo das sementes ou teor de açúcares de uma fruta pelo efeito da polinização, que é beneficioso, que é positivo para o produtor, que não apenas o apicultor. Então esse benefício ambiental, esse serviço ambiental prestado pelas abelhas precisa sim ser também remunerado, valorizado em primeiro lugar e remunerado na medida do possível. Muchas gracias. Um abraço a todos, até mais adiante.